Nós temos pregado aqui uma mensagem sobre o livro de Jonas. A primeira mensagem a gente falou sobre o propósito de Deus para a nossa vida, o chamado de Deus para a nossa vida. Fomos chamados à existência para vivermos para a glória de Deus. E viver para a glória de Deus é ter uma vida de tal forma que as pessoas ao nosso redor vejam a vida de Jesus em nós. Basicamente, temos um chamado pessoal para vivermos para a glória de Deus na nossa família, na nossa igreja, na cidade onde moramos, entre os nossos amigos. E então aí fomos para o livro de Jonas. No livro de Jonas, no capítulo 1, a gente viu o Jonas rebelde, que não queria atender ao chamado de Deus para a sua vida. Ele desobedeceu, como sabemos, e ao invés de ir para Nínive, que era o chamado e a indicação de Deus para ele pregar o evangelho, ensinar o evangelho, ele foi para Tarsis, porque era mais conveniente para ele, mais confortável, uma espécie de Mônaco da época, e ele então iria para aquele lugar fugindo da vontade de Deus. Em Jonas 2, nós vimos como Deus trabalhou a vida de Jonas. Permitiu, impôs à vida de Jonas um sufoco na barriga de um grande peixe, para que ele pudesse reconhecer que estava errado, se arrepender e cumprir o chamado para o qual Deus o havia feito. E agora em Jonas 3, nós vamos ver a vida de Jonas recomeçando. Ele recomeça a sua vida e atende ao chamado de Deus e vai cumprir, então, o seu papel. Então eu quero convidar você para você abrir a sua Bíblia no livro de Jonas, no capítulo 3, e deixar aberto, que nós vamos lendo à medida que formos pregando a palavra de Deus. No capítulo 3 começa assim: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. Segunda vez. O nosso Deus é um Deus não apenas de segunda vez, de segunda chance, mas de muitas oportunidades. Deus sempre nos dá muitas oportunidades. Deus não descartou Jonas, ao contrário. Na história, a história da vida de Jonas, se parássemos no segundo capítulo ou no primeiro, ele seria descartável. Porque Jonas é um pouco daquilo que todos nós somos. Nós temos o DNA de Jonas. Nós nos omitimos de cumprir o nosso papel. Nós preferimos os nossos interesses, o nosso conforto. Nós não fazemos o que deveríamos fazer. Nós erramos muitas vezes, mas Deus não desiste de nós, apesar de termos esse DNA de Jonas. Imagine se Deus desistisse de você. É por isso que Ele sempre nos dá uma nova chance. Ele sempre traz essas oportunidades para a gente recomeçar a vida. Abraão, e a Bíblia está cheia de exemplos, Abraão é um deles, mentiu e ainda assim Deus não desistiu dele, Deus o trouxe de volta, uma nova chance, uma nova oportunidade. Jacó, como eu disse da outra vez, era conhecido como um enganador. Ele se apresentava para as pessoas e falava assim: meu nome é enganador, mentiroso, muito prazer. Mas ainda assim Deus não desistiu dele. Transformou a vida de Jacó e fez dele um homem comprometido com Deus, um libertador, um homem amável, bondoso. Deus restaurou a vida dele e o curou. Moisés cometeu um assassinato. E Deus, na sua graça, alcançou a vida dele, restaura a vida de Moisés, coloca Moisés 40 anos no deserto, e ele que tinha toda
a mordomia do palácio, agora fica no deserto durante 40 anos, para ser preparado para libertar o povo. Deus não desiste das pessoas. Davi foi um adúltero, e Deus então vai até ele, levanta um profeta, disciplina Davi, restaura a vida de Davi, Deus o sustenta e Deus faz de Davi um homem, o rei mais importante de Israel. Pedro vivia longe daquilo que depois, especialmente depois que Jesus morreu, ele desistiu, foi pescar. Antes disso ele provocava Jesus, ele irritava, ele fazia coisas para irritar Jesus. Foge, nega, ainda assim Deus não desiste dele. E no último momento, depois da ressurreição, o Senhor Jesus fala aos discípulos, às mulheres que encontraram-se com ele depois da ressurreição, e Jesus diz para as mulheres: volte e conte aos discípulos, e conte a Pedro, que eu ressuscitei. Deus sempre restaura. Então nós estamos aqui nesta manhã para aprender sobre essa segunda chance. Eu tenho que dizer para você que hoje você está de pé, porque esta é mais uma chance que Deus está te dando, mais uma oportunidade que Deus está te dando, para que você recomece a sua vida. É mais um dia que o Senhor deu a você, para que você recomece. A palavra de Deus diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, é enquanto você pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. E Jonas experimenta disso, experimenta dessa graça de Deus, que vai até ele e o alcança. Porque Deus não desiste dos seus planos, não desiste dos seus filhos, porque Deus vai buscar os seus filhos para que eles cumpram o chamado a qual Deus os trouxe à existência. E a palavra de Deus diz: bem sei que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Se Deus tivesse desistido de Jonas, os ninivitas não teriam sido alcançados, provavelmente. O versículo seguinte, ou no capítulo 2 de Jonas, fala mais sobre essa segunda chance. Jonas estava no ventre daquele peixe, e aí no penúltimo versículo, nos dois últimos, Jonas se arrepende e vê que naquele sufoco ele vai morrer. Então ele diz assim, no capítulo 2, verso 9 e 10: mas eu cantarei louvores e te oferecerei sacrifícios, e cumprirei o que prometi. A salvação vem de Deus, o Senhor. E então o Senhor deu uma ordem ao peixe, e ele vomitou Jonas na praia. Apesar de crermos nessa segunda chance, e muitos de nós sermos resultado dessas muitas chances que Deus tem nos dado, muitos de nós, depois que somos recuperados, restaurados, curados, tratados, vamos nos esquecendo de Deus. Jonas, naquele sufoco, ele disse: eu vou cumprir, Senhor. E ele começou dizendo que ele ia cantar louvores. E essa é uma boa atitude se você, de fato, crê que você é resultado dessa segunda chance. É você começar a aprender a louvar a Deus, e cantar louvores a Deus, expressar gratidão a Deus. Imagine se você saiu de uma doença grave, de uma enfermidade grave. Imagine se você saiu de uma confusão, seja ela familiar, relacional, financeira. Imagine que você tenha refeito a sua vida, o seu casamento. Imagine que Deus tenha te livrado de algum perigo, que você tenha alcançado alguma vitória na sua vida, que você tenha conseguido um trabalho para o seu sustento. Imagine que você esteja vivendo uma crise, ou tenha vivido uma crise de ansiedade, de pânico.
pense naquilo que Deus tem feito na sua vida, que Ele abriu um caminho. E o que você faz? Você canta louvores, você agradece, você expressa gratidão a Deus num culto. A segunda coisa que Jonas fez depois que ele teve a segunda chance, foi que ele, além de cantar louvores, ele ofereceu sacrifícios. A palavra de Deus diz que se nós quisermos viver uma vida que de fato agrada a Deus, a gente precisa entregar a nossa vida de forma completa para Ele. O nosso corpo, a nossa mente, a nossa visão. Jonas, ele tomou consciência disso, ele pensou, Deus me fez com toda essa saúde, com toda essa inteligência, ele era um homem capaz, e eu só criei problemas, mas agora o Senhor me livrou, o Senhor me trouxe de volta, então eu quero oferecer sacrifícios para Ele, eu quero colocar a minha vida nas mãos dEle, entregar a minha vida a Ele. E aí então ele pôde cumprir o seu chamado. Porque não há nenhuma possibilidade de cumprirmos o nosso chamado se não houver alguns sacrifícios. Quando a gente faz o sacrifício antecipadamente à ação, a gente chama isso de fé. Quando a gente faz o sacrifício enquanto a gente está desenvolvendo uma ação a favor do reino de Deus, a favor de Deus, a gente pode chamar isso de sacrifício. E foi o que Jonas fez. Jonas chegou e assumiu a responsabilidade de pregar para os ninivitas. Ele teve que andar, era a maior cidade do mundo, era Nínive, e ela estava distante de Jope, aonde ele foi deixado provavelmente pelo grande peixe. Ele teve que andar 800 quilômetros, e isso gasta tempo naquela época, era longe, uma viagem imensa, e ele chegou em Nínive, imagine, meio desbotado, cheio de ácido, e chegando na cidade, com a roupa provavelmente de pele de animais, e ele deve ter chegado na cidade e perguntado para alguém, aonde que é a praça aqui que o povo se reúne, aonde que é o shopping, aonde é o baile de carnaval aqui do povo, aonde que é a universidade, onde é que estão as pessoas, porque eu preciso fazer um anúncio para eles, e a palavra de Deus diz que ele tinha que percorrer a cidade em 3 dias, mas ele estava tão aflito, e ele estava tão disposto a pregar, que ele percorreu a cidade em 1 dia, rápido. O desejo de Jonas era que a mesma coisa que aconteceu com Sodoma e Gomorra, a destruição da cidade, acontecesse agora. Mas ele estava disposto a obedecer a Deus, a cumprir o seu chamado, apesar do coração dele ainda ter ressalvas e dificuldades de entender essa graça e essa bondade de Deus, que queria salvar um povo cruel, um povo difícil. Não há nenhuma possibilidade de você cumprir o seu chamado pessoal, na sua vida de família, na sua vida particular, na sua vida com seus amigos, na sua vida na igreja, se não houver nenhuma disposição sua de uma entrega do seu corpo, da sua mente, do seu tempo, para que Deus possa usá-lo e transformar aqueles que estão ao seu redor. A terceira coisa que Jonas fez foi que ele disse a Deus que ele cumpriria os seus votos. Não deixe, a palavra de Deus diz assim, não deixe que fique sem proveito a graça de Deus, a qual vocês receberam. Nós temos recebido muitas coisas de Deus. Alguns de nós, por não reconhecermos isso e não termos essa gratidão no coração, e não temos essa atitude de servir a Deus de uma forma mais clara e definida e objetiva, o que a gente vai fazendo? A gente vai esquecendo da graça de Deus que é derramada na nossa vida diariamente e que definitivamente foi derramada na cruz do Calvário.
Jonas fez da sua missão pessoal uma prioridade. E não há possibilidade de você cumprir o seu chamado se você fizer da sua missão pessoal apenas se sobrar tempo para você. Apenas se sobrar os recursos para você. Porque o chamado de Deus para a sua vida pessoal, ele não pode ser tratado nem como prioridade. A palavra de Deus é o desejo que você entenda a imensidão da graça de Deus e o quanto Deus pode fazer na vida das pessoas, o quanto Deus pode fazer na vida da sua família, o quanto Deus pode ministrar a vida dos seus filhos, o quanto Deus pode fazer na vida dos seus amigos, das pessoas que te cercam. Muitos de nós lidamos com as pessoas que estão ao nosso redor como se eles fossem ninivitas. Nós agimos como Jonas, não cremos que Deus pode mudar e pode transformar, por isso nos acomodamos. E apenas queremos desfrutar dessa graça de Deus. Paulo dizia assim: eu não dou valor à minha própria vida. O mais importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a missão é esta: anunciar a boa nova da graça de Deus. Esta é a missão que você tem que fazer na sua casa, entre os seus amigos, entre aqueles que te cercam. E isso não pode ser feito nem como prioridade. Você tem que fazer isso, como diz um irmão, amigo meu muito querido, ele diz: a gente tem que fazer da vida com Deus não prioridade, mas preferência, escolha. O que você faz depois de tantas chances que Deus tem te dado? Não adie a sua missão pessoal, mas seja rápido. Jonas se aprontou, diz o texto, e foi a Nínive, como o Senhor Deus o havia ordenado. Eu acho que vocês já viveram aquela experiência, muitos de vocês provavelmente, de lembrar alguém e pensar: puxa, eu preciso telefonar para aquela pessoa, eu preciso falar com ela, eu preciso orar por ela, eu vou ligar para ela e falar com ela. Acho que muitos de nós já viveram essa experiência, porque quando se trata das coisas de Deus e quando a gente tem no coração esse chamado para a missão pessoal, essas coisas invadem a alma da gente. As pessoas começam a povoar a nossa mente. Nós começamos a nos preocupar com aqueles que nos são próximos, com aqueles que estão perto da gente. Muitos de nós temos dificuldade de fazer isso. Jonas, a Bíblia diz que ele se preparou, se aprontou, se arrumou, porque ele estava sensibilizado em obedecer a Deus, em fazer a vontade de Deus. Deus já havia deixado claro para ele que ele deveria ir a Nínive, e ele disse: sim, Senhor, depois que o Senhor me salvou, depois que o Senhor me alcançou, o que eu tenho que fazer é ir. De um modo geral, nós não respondemos com rapidez aquilo que Deus mesmo vai colocando no nosso coração. Nós não acompanhamos a sensibilidade de Deus. Nós não conseguimos entender esse amor de Deus com relação às pessoas. Nós não ganhamos isso no nosso coração. Nós não damos sequência nas coisas que nós queremos ministrar às pessoas. Nós não temos disciplina. Nós não discipulamos, nós não fazemos as coisas por amor a Deus e às pessoas. Em sexto lugar, o que Jonas fez foi assumir a responsabilidade de pregar e ensinar. Nínive era tão grande que uma pessoa levava 3 dias para atravessá-la a pé. Jonas entrou na cidade e andou um dia inteiro, e então começou a anunciar: dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Esse aqui foi o sermão mais curto que eu já ouvi alguém pregar, tá?
6 ou 7 palavras, rapidinho, e com pressa, e cidade com 120 mil pessoas. Ele deveria pregar em 3 dias, mas ele começou a pregar em um dia só. O que ele pregou aqui era popular. Às vezes Deus nos chama para a gente agir na vida das pessoas, especialmente aqueles que são mais próximos, para a gente dizer para eles coisas que não são tão populares. Era uma mensagem assim que todo mundo ia ouvir, ia ficar alegre, contente. 40 dias vocês têm. E se vocês não se arrependerem, vocês vão morrer. Já pensou você falar isso para alguém? Perto de você? Da sua família, seus amigos? Ele não era nada atraente, entretanto, ele cumpriu. Ele começou a pregar para o povo. Apesar do coração dele ainda ter uma certa mágoa, mas ele pregava. E à medida que ele foi pregando, as coisas começaram a acontecer. Isso nos ensina algumas coisas. Primeiro, que isso tira o temor da gente de ensinar e de pregar a palavra de Deus. É muito melhor. Deixa eu dar uma dica para vocês, importante, que eu aprendi como pai. Às vezes eu tinha dificuldades com os meus filhos, com essas coisas que todo mundo tem. Então, ao invés de eu ficar brigando com eles, eu separava os textos bíblicos dentro daquele assunto que eles estavam desobedecendo e às vezes eu pedia para eles lerem. Então, só para dar um exemplo, mentira, por exemplo, na Bíblia está cheia de textos que falam condenando a mentira, mas a gente fica com medo de falar. Eu já vi um pregador dizer que a gente não pode colocar determinadas coisas para trazer medo para as crianças. E lá na Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Então você não pode falar isso para o seu filho. Esse pregador dizia: eu digo a vocês, peguem os textos da Bíblia sobre mentira, coloquem para os seus filhos começarem a ler. Eles vão entender, eles vão compreender. A gente fica com medo de ensinar a Bíblia para aqueles que não são nossos. Alguns, não é bem medo, é outra coisa. Você já sabe o que é, eu não preciso nem falar, né? Sabe, uma tal de preguiça? Porque não queremos sentar com os nossos filhos e ensinar a palavra de Deus para eles. É muito bom a gente ser pastor numa mesma cidade e numa mesma igreja durante muito tempo, porque a gente pode ver os resultados daquilo que a gente aplica na vida dos filhos. Como eu já estou em Maringá há quase uns 30 anos, então eu posso ver o resultado de quem viveu uma vida para ensinar a palavra de Deus e aqueles que não fizeram isso. A palavra de Deus diz que se a gente semear a palavra de Deus no coração dos nossos filhos, quando eles crescerem, eles não se esquecerão. Deus trabalha o coração dos nossos filhos. Deus trabalha o coração dos nossos amigos, quando a gente ensina a palavra de Deus com eles, quando a gente chega até eles e os chama para conhecerem a Deus. Deus trabalha a vida daqueles com quem nós trabalhamos, quando nós começamos a viver uma vida para a glória dEle. Então, quando nós abrimos os nossos lábios, autorizados por aquilo que Deus está fazendo na nossa vida, eles começam a nos ouvir. Sabe por quê? É porque a mensagem não depende de você, depende de Deus. Não é você que converte as pessoas, é Deus quem converte. E é por isso que você tem que pôr a palavra de Deus. Você não pode impedir o outro de ouvir a palavra de Deus. No caso das crianças, Jesus diz assim: deixai vir a mim as criancinhas. E eles só podem ir a Jesus se eles ouvirem a palavra de Deus. Infelizmente, muitos de nós temos esse mito de que Deus só pode falar através do grande pregador.
O método de Deus é o ensino da palavra. O método de Deus é a pregação. O método de Deus é para chegar até as pessoas. Pregue, ensine. E quando você ensinar e pregar, é Deus quem vai atuar. Quando houver o arrependimento, não se preocupe, é Deus quem produz, é Deus quem salva, é Deus quem vai provocando a mudança. Você precisa transmitir a mensagem de Deus e deixar claro de que é Deus quem age. É Deus quem age apesar de nós. Jonas queria a condenação dos ninivitas, mas ele obedeceu e pregou a palavra. E agora nós vamos ver juntos aqui o resultado desta pregação, ainda que ele estivesse com dificuldades. Vamos ver os resultados. Aí estão aí no capítulo 3, versos 5 a 9. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco, sentou-se sobre a cinza. E então fez uma proclamação em Nínive, por decreto do rei e de seus nobres: não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma, não comam nem bebam, cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixe os maus caminhos e a violência, talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e nós não sejamos destruídos. A pregação era uma pregação de juízo, de julgamento, de condenação, uma pregação difícil. O pregador fez o que ele tinha que fazer em um dia. E eles tinham 40 dias para se arrepender. E os resultados desta obediência é que os ninivitas começaram a se converter. Isso foi surpreendente. Primeiro eles creram. Vocês imaginem, os ninivitas que tinham muitos outros deuses, a possibilidade deles crerem era mínima. Eles adoravam deuses da sexualidade, adoravam deuses da fertilidade, adoravam deuses da prosperidade. Eram muitos deuses, havia muitos interesses do ponto de vista humano. E agora chega alguém e diz: vocês precisam crer nesse Deus que criou os céus e a terra. E que o que Ele vai fazer com vocês é mudar o coração de vocês. E se vocês não se arrependerem, vocês vão morrer. Quando você começa a acreditar que a bênção está nas mãos de Deus e não na sua, você começa a entender melhor o que é o Evangelho. É que não depende da sua sabedoria, não depende da sua inteligência, não depende de você ser um grande pregador, não depende. Você não é o responsável pela salvação das pessoas. O seu chamado é apenas para você pregar o Evangelho, ensinar, compartilhar a palavra. Se Deus alcançou você com a sua graça e tem te dado chances diariamente, Deus está te chamando para você ensinar as coisas dele para aqueles que te cercam. Não façam dos seus um ninivita, que você acredita que eles não vai acontecer nada na vida deles. Nós temos visto ao longo da minha vida, eu tenho visto crianças aceitando Jesus, jovens aceitando Jesus, sem nenhum artifício, sem nada acontecer, simplesmente a palavra de Deus chegando ao coração das pessoas. É Ele quem faz, é Ele quem atua. Vou contar uma experiência para vocês. Um dia, eu fui num acampamento de jovens, e eu fui pregar. E eu cheguei lá e
estava um pouco cansado, viagem longa, saí lá de São Paulo, cheguei aqui, numa cidade aqui próxima, em Mauá, e viajamos a noite toda, e eu muito cansado, fui pregar para os jovens. Então eu não estava com esse fôlego todo para pregar 40 minutos, né, como eu prego aqui. E eu cheguei e dei uma palavra para eles. Coisa muito simples. E aí houve um quebrantamento no coração daqueles jovens. E eles começaram a chorar e se quebrantar, se arrependerem. E eu comecei a pensar, não é que esse negócio de pregar desse jeito assim dá certo? 20 minutos, vou voltar lá para a minha igreja, lá em São Paulo. E o sermão já está preparado, é esse aí. Cheguei lá na igreja, abri a Bíblia, preguei o mesmo sermão, do mesmo jeito, o mesmo tempo. Não aconteceu nada na igreja. Não depende do pregador. Não depende de você como pai. Depende apenas da sua obediência e de você ensinar a palavra de Deus. É Deus quem vai agir. É Deus quem converte. É Ele na graça dEle. Ele tirou Jonas da barriga do peixe para que Jonas fosse apenas obediente a Deus. É só isso. Confie em Deus. Deus faz. Deus atua. Deus converte. Deus ganha o coração das pessoas. O problema é que nós não acreditamos. Você acha que tem que ter uma coisa mirabolante, que tem que fazer um espetáculo, que tem que ter um show, que tem que ter luzes, que tem que ter o grande pregador. Não. É Ele quem faz. É Ele quem atua. Ele é o nosso Deus. E é Ele quem convence as pessoas. Aquele povo começou a se converter. E foi o maior avivamento da história. Vocês imaginem, gente. Os bois começaram a se converter. Acredita? Eles andavam na rua assim, tudo, aleluia, glória a Deus, o maior avivamento que vocês imaginam. Boi, vaca, tudo louvando a Deus. Fizeram aquele jejum e aquela maravilha, e todo mundo se convertendo. E aquela coisa, não, o Senhor está dizendo que se a gente não se arrepender, e um falava para o outro, até que chegou a notícia para o rei. Aí chamaram o Jonas e falou, Jonas, vamos conversar com o rei ali, que a coisa está pegando, o rei não está entendendo nada. Aí chegam no rei, e Jonas prega o sermão dele, 7 palavras, 40 dias, se você não se arrepender, você vai morrer, inclusive você, rei. Aí o rei ficou assustado. E vendo aquele povo chorando, e todo mundo quebrantado, ele também começou a se quebrantar, e começou a orar, e começou a pedir, e começou a decretar, agora por decreto, olha, ninguém mais vai comer, nem boi, nem vaca, jejum, dieta, para todo mundo. E aí começou. E aqui tem uma coisa importante. É o papel do líder. O papel daquele que lidera. De impor a obediência. De trazer a obediência. De liderar. De chamar a família. Um dia desses eu conversava com uma pessoa, ele estava me falando que ele nem sabe mais o que fazer para que a casa dele seja restaurada. Então eu falei de Jesus para ele, expliquei para ele quem era Cristo, o que Cristo queria fazer. E falei, agora você vai para a sua casa e você reúne os seus filhos. Eles já são mocinhos. Você reúne os seus filhos e diga para eles, olha, o pai de vocês errou durante todo esse tempo.
Mas hoje eu quero dizer para vocês que eu creio em Jesus e que Ele restaurou, está restaurando a minha vida. Então, por favor, eu quero pedir para vocês que vocês agora venham e me ajudem a eu ser um crente melhor, porque eu quero que a palavra de Deus seja colocada aqui na minha casa. Depois ele voltou para me contar e disse, olha, foi um quebrantamento, pastor. Todos nós começamos a chorar, porque eu pedi para eles que eles me dessem oportunidade, para que eu começasse a ensinar as coisas de Deus, e eu não sei nem por onde eu começo, pastor. O que eu faço? Eu disse, comece pelo livro de Efésios. 7 versículos por dia, 10, não precisa mais, não fala nada, apenas lê e ora com a sua família, pede permissão para eles, seu lar vai ser restaurado, sua vida vai ser consertada, sua casa vai ser mudada, o Senhor vai entrar na sua casa. Meu irmão e minha irmã, o que você está fazendo com a sua vida? Você dá um celular para o seu filho ficar quieto, mas não tem coragem de abrir a palavra de Deus para ler a palavra, para ensinar. Não terceirize. Não deixe para outra pessoa ensinar aquilo que é o mais importante na vida de um ser humano. Nem para a igreja. É seu papel. De vez em quando alguns homens reclamam das esposas. Vocês sabiam que eles reclamam? Não é esse aí que está do seu lado, não, tá? Então, quando alguém diz assim, eu penso, falou, Senhor, nós falhamos na nossa edificação da vida das nossas esposas, porque nós não lemos a palavra com elas. Nós damos bronca, nós cobramos, nós damos abraço, nós damos beijinho, de vez em quando dá um presentinho, assim, né, meio difícil, né? Mas não abrimos a palavra para ler juntos. Aí as pessoas não se convertem. Eles se converteram. A importância do rei. O rei disse assim, gente, a partir de agora, é todo mundo com pano de saco. Vestido de pano de saco. Pano de saco indicava arrependimento. É todo mundo usando. O mais pobre é o mais rico. Vai começar comigo. Pano de saco. Nós vamos agora colocar cinzas para a gente se ajoelhar nelas. E nós vamos clamar a Deus. E vamos nos converter. E quem sabe Deus se arrepende. Irmãos, quando isso começou a acontecer, no verso 8 diz que as práticas que eles tinham antes começaram a ser abandonadas. Eles começaram a mudar. Os cultos que eles faziam antes já não faziam mais. Quando há conversão, quando há mudança, quando há arrependimento, as coisas mudam. E é assim que Deus faz. Zaqueu roubava e disse, quando ele creu em Jesus, eu vou devolver tudo que roubei dos mais pobres. Porque é sempre assim. Aquele que é briguento, quando Deus chega na vida, fica pacífico. Aquele que é mentiroso, quando Deus chega na vida, ele se torna verdadeiro. Aquele que é ganancioso, quando Deus chega na vida, ele se torna generoso. Aquele que é promíscuo, que é adúltero, quando Deus chega na vida, ele vai se tornando santo, liberto. Aquele que é corrupto, Deus vai tratando, ele vai se tornando honesto. Antes aquilo que o pecado dominava, agora por causa da presença de Deus na vida, ele começa a mudar.
Aí eles disseram assim, talvez, se a gente fizer tudo isso, talvez Deus mude. A expectativa e a perspectiva que eles tinham de Deus era de um Deus bravo, de um Deus nervoso, de um Deus que se irava. Mas aí, à medida que eles foram compreendendo, quando foi chegando os 40 dias, vocês imaginem ele naquela expectativa, será que nós vamos morrer? Será que nós não vamos? Fizemos tudo o que tinha que fazer. Hoje, a gente não ouve mais mensagens que chamem as pessoas ao arrependimento. Hoje os crentes acham que eles não precisam se arrepender. Alguns crentes acham que eles nem têm pecados. Alguns acham que a vida que eles levam é uma vida sem pecados. Fazem as coisas mais absurdas e não se dão conta de que é pecado. Hoje os crentes estão dando ordens para Deus. Ordem, Deus, eu tenho direito, eu sou filho do rei, eu tenho que ganhar, eu tenho que receber. Deus tem que fazer as coisas para mim. Alguns de nós até falamos assim, dê uma chance para Deus. Não. O que nós temos que fazer é como publicano, sou pecador. Porque essa é a única maneira que existe de se aproximar de Deus, é a gente afirmar aquilo que nós somos, pecadores. Porque não há um justo sequer, diz a palavra de Deus. Então não é Deus que não somos nós que temos que dar chance a Deus, é Deus quem nos dá todas as chances na vida. Deus não nos deve nada, somos nós que devemos a Ele. Quem sabe, diziam os ninivitas, quem sabe Deus vai nos perdoar, quem sabe Deus terá compaixão de nós, como publicano, Senhor, tem misericórdia de mim. Conversão, nós achamos que não precisamos, nós precisamos sim nos converter. Ainda que você esteja no pior lugar que você estiver, na pior situação, isso não é resultado da ação de Deus, isso é resultado das suas más escolhas, da sua desobediência. Você tem que ir para Deus e dizer, Senhor, eu estou aqui no ventre desse peixe imenso, mas eu sei que esta foi a minha escolha, e muito obrigado porque o Senhor me pôs aqui, eu merecia, mas o Senhor é Deus, cheio de misericórdia, e o Senhor pode me tirar daqui. Nós entramos nas maiores confusões da vida, e achamos que Deus é que é o culpado, quando a gente deveria agradecer a Ele pela certeza de que Ele vai nos livrar, de que Ele vai nos tirar daquilo, de que Ele vai mais uma vez nos dar uma chance misericordiosa, como deu para Jonas. Irmão, irmã, onde é que você está? Como é que está a sua vida? Aí o capítulo 10 termina. Ele diz, ou melhor, capítulo 3 termina no versículo 10, dizendo assim, tendo em vista que eles fizeram, e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu, como os tinha ameaçado. No decreto do rei, que eu falei, do versículo 5 em diante, o rei fez 4 propostas. Vamos fazer um jejum, pano de saco e cinza para demonstrar arrependimento. E vamos nos converter.
Mas aqui, quando chega no versículo 10, Deus não se refere ao jejum. Deus não se refere ao pano de saco. Deus não se refere à cinza. Deus se refere apenas a uma coisa, à conversão. Porque pano de saco, jejum, cinza, todo mundo pode fazer. Agora, converter o coração é só Deus quem faz. É dependência total dele e da graça dele. O arrependimento, ele implica em algumas coisas. Primeiro, ele tem um aspecto intelectual da sua mente. Você tem que entender o que é se arrepender. Segundo, ele tem uma questão emocional. Ele envolve você. Ele te traz uma tristeza profunda. Terceiro, ele é volitivo. Você tem que desejar. Você tem que reconhecer quem é Deus, quem é você, quem é Cristo na salvação. E isso vai trazer para você uma tristeza. E essas coisas trabalham juntas. E aí então você, no seu coração, convencido pela graça de Deus, trabalhado pela misericórdia de Deus, você abandona a vida que você tinha até ali. E você começa, como diz a palavra de Deus, a produzir frutos de arrependimento. Aqui não é Deus que se arrepende. É você, eu, nós é que temos que nos arrepender. Deus não erra. Deus não muda. Os planos de Deus não podem ser mudados. E se você é um filho dele, ele está trabalhando a sua vida para você se arrepender em tudo que for necessário. Isso aqui é uma linguagem bíblica, que na teologia eles chamam de antropoformismo, que é atribuir a Deus um sentimento, mas Deus não se arrepende. Não tem isso, quem tem que se arrepender somos nós. O que Deus faz é assim, no lugar do juízo, Ele põe misericórdia. No lugar da condenação, Ele põe a salvação. Deus não mudou. Quem mudou, ou os que mudaram foram os ninivitas. Porque assim, no lugar da rebeldia, Deus põe a disciplina. No lugar da dificuldade, da falta do coração endurecer, Deus coloca a sua ira, disciplina você, trata você, até você se arrepender. E aí então Ele vem com a graça e com o perdão dEle. No lugar de um coração duro diante de Deus, Ele vai nos quebrantando, vai nos moendo, até que venha o arrependimento e a graça dEle possa vir à sua vida. Nínive se arrependeu e o juízo foi suspenso. Eu encerro dizendo para você que você foi chamado para cumprir a sua missão pessoal. E Deus não vai desistir de você. Enquanto você não colocar a sua vida e começar a obedecê-lo, Ele vai continuar trabalhando a sua vida pela graça dEle. Para que você o entenda, o quanto Ele é bondoso e o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é cheio de amor. A conversão, a sua conversão e a sua mudança está nas mãos do Senhor. E é Ele que vai responder às suas ações e atitudes. Você foi chamado para ser bênção na vida do seu filho, na vida da sua filha, na vida dos seus irmãos, na vida dos seus pais, na vida da sua mãe, na vida das pessoas que te cercam, lá no seu trabalho. E o arrependimento, ele é pessoal, mas ele também é coletivo. Quando você se arrepende e você reconhece quem é Deus na sua vida, a sua família vai junto. Se nós nos arrependermos, diz a palavra de Deus, esta igreja vai se arrepender. Nós todos vamos nos arrepender. Ah, queridos, vivemos num tempo em que as pessoas não se importam com os outros. Não importa, cada um pode fazer o que quiser, não estou nem aí.
É isso que nós falamos. E as pessoas estão se perdendo. Às vezes dentro da nossa própria casa, nosso próprio lar. Às vezes entre os amigos. Não. Nós somos chamados à existência para vivermos para a glória dele. Para honrarmos a Deus. Para vivermos uma vida bonita, saudável. Para abençoarmos aos outros. Ah, quanta gente em sofrimento. Feche os seus olhos por um instante. Olhe para a sua própria vida. Pense um pouquinho quanto desamor, quantas palavras duras você tem dito para as pessoas. Quanta omissão. Em relação aos seus, em relação aos amigos, aos irmãos, à própria igreja. Senhor, somos teus filhos. E essa palavra, Senhor, eu peço em nome de Jesus que ela comece na minha própria vida. Que todos os dias, quando eu começar o meu dia, Senhor, que eu possa olhar e ver que foi mais uma chance que o Senhor, mais um dia, mais uma chance que o Senhor está me dando, para que eu seja bênção na vida das pessoas. Começando na minha casa, com os meus, que eu tenha a sabedoria, a graça, a inteligência, o fruto do teu Espírito, para ser bênção no meu lar. Senhor, a começar na minha vida, que o Senhor trabalhe a vida desta comunidade, desses irmãos e irmãs, que eles se tornem pessoas sensíveis a Ti, de tal forma que eles ouçam claramente, tenham na mente deles a clareza de qual é a missão de cada um, de ser bênção para os seus, de ser bênção para os familiares, de ser bênção para os amigos, para a cidade, como Jonas foi para Nínive, ó Pai. Senhor, nos ajuda. Vem com a Tua graça e converte o nosso coração a Ti. No nome de Jesus. Amém e amém.